especial que fará uma participação com a aula com o tio Marcelo. Vocês querem conhecer? Quem quer saber, levanta a mão aí. Eu quero. Eu também. Cadê o tio? E aí, galera? Meu nome é o Leleco, tudo bom? Estou aqui para estar com vocês hoje aqui também. Um abraço! Tudo bem, Leleco? Seja bem-vindo aí à Rede Kids. A Rede Kids ama você. Obrigado! Fique à vontade, mas não muita vontade, tá, Leleco? Tem que Ok, prestar atenção na aula, tá? Verdade. Posso dar um beijinho? Posso dar um beijinho? Pode. Não é pra morder não, Leleco. Pra beijar. Nela você deu beijo, né? Eu tô feliz, tá? Eu tô feliz de estar aqui com vocês, tá? Legal! Aguardo Vou ficar vocês. quietinho, vou ficar quietinho. Então, pra começar, Leleco, vamos cantar um louvor? Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vem falar com Deus! Você conhece, é? Eu acho. Então vamos lá. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vem falar com Deus! Vem falar com Deus. De novo. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vem falar Vem com falar Deus! com Deus. Vem falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vem falar Vem falar com Deus. Vem falar com Deus. Vem falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Nós somos de Deus e ele é o nosso Deus que sabe todas as coisas sobre a nossa vida. Amém? Amém! Hoje, galerinha, eu vou estar falando com vocês sobre uma história muito interessante. E Marcelo, eu gosto de história. Eu gosto de Eu história. também gosto. Eu gosto de história, Marcelo. Eu também gosto muito de história. Você quer ouvir uma história? Quero. Adivinha sobre quem que eu vou falar? Duvido que você conhece esse personagem da Bíblia. O nome dele é Obadias. Obadias? Repete comigo. Obadias. Muito bem, Leleco tá ligado. Obadias tem uma parte da Bíblia que fala em 1 Reis 18. Sim. Que, porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Obadias, desde jovenzinho, desde o ventre da mãe dele, ele já havia sido escolhido por Deus. Que legal. Mas antes disso, eu vou contar a história do momento ou do local onde o Obadias vivia. Conta. Era um palácio muito lindo. Tinha várias coisas de ouro. Imagina aquelas mesas bonitas, cheias de cadeira, as taças ilustres de cristais. Tudo muito lindo, assim, muito glamouroso. Sendo que o rei e a rainha daquele local, eles eram muito maus. O rei se chamava Acabe e a rainha Jezabel. Esse palácio ficava em Samaria, em Israel. Eles faziam de tudo para irritar o Deus. Você acredita nisso, Leleco? Nossa. É, tudo. Até uma imagem para adoração chamado Baal eles fizeram. Muito ruim isso, né? Muito ruim. E Deus não gosta que a gente faça imagem de esculturas, né, Leleco? Sim. Único Então, Deus, único Deus. o único Deus. Então, o Senhor Deus de Israel chamou o profeta Elias. Eu ouviu falar em Elias? Profeta Elias? Profeta Elias? É, você vai conhecer ele um pouquinho aqui. Quero conhecer. Fala. Deus chamou o profeta Elias e disse ao rei Acabe que nestes anos nem orvalho nem chuva haveria. Ou seja, nada de chuva naquele local. E quando não tem chuva... Marcelo, só um instantinho. Fala. Então, o profeta Elias, ele era assim com Deus, né? Ele era. Ali. Sim, Ele Deus escutava falava... bem a voz de Deus mesmo, né? Sim. E pra gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar em silêncio, né, Leleco? Legal. Continua. Então, Leleco, ficou sem chover. Isso, a terra ficou seca, o solo Até sede. não produzia, é verdade. Não tinha água, então ficou a cidade muito triste. Então a profecia se cumpriu. O rei Acabe viu a terra seca durante sabe quanto tempo?
3 anos, imagine 3 anos sem chuva, Leleco, é muito tempo. Nossa, tá muita sede. E a profecia se cumpriu, só que Elias teve que vazar, teve que meter o pé. Por quê? Porque ele chegou e falou algo e se cumpriu. O rei ficou muito furioso, muito chateado com Elias. Imagino, né? Sim, aí ele foi para o deserto e Deus cuidou dele lá durante esse tempo no deserto. Porém, naquele palácio onde existiam várias coisas erradas que desagradavam a Deus, existia um jovem, uma pessoa. Sabe quem? O Obadias. O Obadias vivia naquele palácio. E apesar de tudo que acontecia naquele local, ele não se prostrava, ele não participava das coisas erradas, ele era diferente naquele local. Então, o Obadias ele guardava um grande segredo. Certa vez, a rainha Jezabel, ela mandou matar todos os profetas de Deus. Que isso? Isso. Nossa, que Obadias, sabendo do seu propósito, sabendo do seu chamado, o que ele fez? Escondeu todos os profetas dentro de uma cova. Os 100 profetas para proteger ele da mão da rainha, do desejo da rainha. Essa rainha, tudo que não agradava dela, desagradava, ela mandava matar. Ih, esse é o Obadias de Deus mesmo, hein? Ele era muito corajoso. É mesmo. Então, certo dia, Obadias descobriu que a rainha Jezabel tinha mandado esses 100 profetas lá e ele ficou alimentando esses 100 profetas somente com pão e água. E lembrando que a seca estava acontecendo durante todo esse momento. E em um ato de coragem, mesmo assim ele manteve os profetas sob a sua proteção e alimentando-os naquele lugar. Sendo que certo dia, o rei Acabe, muito desesperado com a situação que estava acontecendo, ele chamou o profeta Obadias e falou assim, ó, a gente tem que fazer alguma coisa aí para poder achar água para a cidade, senão a gente vai morrer de fome e de sede. Isso não pode acontecer. Então Obadias foi para um lado, Acabe foi para outro. E ele caminhou, e caminhou, 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 caminhou muito. Imagina, ele estava sem água. Nesse meio tempo, quando Obadias estava caminhando, procurando água, Deus chama Elias, que estava lá no deserto, que tinha fugido do rei. E Deus chega para Elias e fala assim, olha só, vai lá e fala com Acabe que eu vou fazer descer chuva aí de novo na terra. Enquanto isso, Obadias, ele se encontra com o Elias, que estava indo ao encontro do rei Acabe. Obadias, impressionado, muito surpreso, é o meu mestre, é o profeta Elias, é o Senhor. E ele chega e fala, sim, Obadias, sou eu. E eu tenho um trabalho para você, tenho uma missão muito importante. Obadias ficou surpreso, meio preocupado, e ele chegou, ele falou assim, ó, eu preciso que você chegue até o rei Acabe e fale com ele que eu vou mandar chuva lá e eu preciso falar com ele. E Obadias saiu, chegou e falou com o rei naquele local e anunciou o rei. E o rei foi até o encontro do profeta Elias. E sucedeu que Acabe vendo Elias disse, és tu o perturbador de Israel? É tu que trouxe essa fome, essa seca? Olha o que você fez com toda Israel, aqui em Samaria, principalmente. Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. Mas é isso que eu pensei. Ele quer Sim. botar a culpa no Elias? Verdade. Foi culpa do Elias. É porque Foi culpa do rei. o rei E da Jezabel. Acabe foram desobedientes a Deus. E quando a gente desobedece a Deus, as coisas começam a andar errado em nossa vida. E as coisas no reino lá em Samaria, no palácio, em Acabe, e a Jezabel começou a dar tudo errado. E as coisas ficaram muito feias. E eles passaram muita fome, muita necessidade. Elias, então, vai e se direciona também até o povo. E pede para que eles se definam. Se eles vêm a seguir a Deus, que eles sigam a Deus. Se eles querem seguir a Baal, que eles sigam a Baal. Então, no mundo hoje, a gente também passa um pouco por isso.
né? A gente tem aí, às vezes, duas opções, até várias opções de coisas aí no mundo, sendo que a gente sabe que só existe um caminho e um único Deus que a gente precisa servir. E é esse cuidado que nós precisamos ter, é essa sabedoria que nós precisamos ter. Lá em Reis 18:12 ele fala: porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Esse temor ao Senhor não é um temor de medo, mas sim um temor de amor. É um temor que você precisa ter reverência a Deus. É um temor que você venha ter intimidade com Deus. O que é reverência? É você respeitar a Deus de todo o teu coração. Você obedecer a sua palavra, você ler, aprender. Você ter intimidade com Deus, você chegar e falar com Deus naquele momento que ele tiver dificuldade, Leleco. Aquele momento que ele estiver triste. Ei, Marcelo, é um temor que vai trazer também, sabe o quê? Paz, né? É um temor que vai trazer a paz no coração da gente, né? A reverência, a intimidade, a obediência, tudo isso nos aproxima de Deus. Coisa que não estava acontecendo lá no rei de Acabe e Jezabel. E quando a gente faz tudo isso, a gente faz o que com Deus? Deus, ele se alegra, ele fica muito feliz. E, consequentemente, a nossa vida também, ela é mais feliz quando a gente obedece, quando a gente tem reverência, quando a gente tem intimidade com Deus. E Deus se agrada. E nós, consequentemente, também somos felizes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No livro de Provérbios também fala isso. Mais uma vez ele fala sobre o temor do Senhor, o amor ao Senhor, a obediência voluntária, entendendo que Deus ele tem o melhor para a gente. Não um medo de Deus, é você obedecer por prazer, você entender aquilo que Deus ele tem falado e você obedecer da melhor forma possível. Então, é isso que eu quero que você entenda. Mas eu gostaria, diante de tudo isso, de fazer uma pergunta, algumas perguntinhas. Pode perguntar. Pode ser? Eu vou ver se... Será que Vamos você... lá. Você vai perguntar e eu vou ter que responder? Se você não aprender, a gente aprende. Eu não certo? sei tudo não, Marcelo. Ó, mas na EBD é o quê? A EBD é a Escola Bíblica Eu tô aqui pra aprender mesmo. Dominical. Isso aí. E o tio Marcelo tá aqui para quê? Ensinar? A ensinar. Exatamente. Isso aí. Então eu quero fazer uma pergunta assim, ver se você se lembra assim. Qual era o diferencial assim no coração de Obadias? Que ele falou, o que havia no coração de Obadias desde a sua mocidade? O que havia? É. Ele, lá em Reis, fala que ele não é TT não, olha o que tá falando, cara, se controla. Temor. Então, desde a sua mocidade, o Obadias temia ao Senhor. Isso. Temor. Exatamente. E você lembra qual era a função de Obadias lá no castelo? O que ele fazia por lá? Eu lembro. Pode falar? Pode. E ele era mordomo do rei. Exatamente. Entendeu essa da história? Mas apesar dele ser mordomo, a gente também e trabalhar naquele palácio todo luxuoso, a gente aprendeu também que aquele lugar era um lugar muito ruim, certo? Sim. Mas ele se corrompeu? Não. E o que ele fez? Uma coisa muito interessante assim, que ele fez, muito legal. Ele fez um ato de coragem muito legal, você lembra? Lembro. Qual foi? Eu prestei atenção. Ele salvou os profetas, não foi? Quantos profetas, você lembra? Foi um total de 100. Caramba, você tá... Eu gosto de história, Marcelo. Eu falei pra você que eu gosto de história. E aí? Então, qual o significado do nome E agora? Obadias? Eu lembro. Branco. Aquele que... Tá na ponta da língua, Marcelo. Tá na ponta da língua? Então eu vou te ajudar. Lembra. Aquele que...
Aquele que adora Deus. Ah, muito bem. Brincadeira, Marcelo. E algo Sabe o que é? Sabe o que é? Ah. É para as crianças ficarem ligadas também. Verdade, criança Tem precisa que ficar ligado. Tá história. Então vocês perceberam aí que o nome do Obadias, quando ele nasceu, a mamãe e o papai dele já havia escolhido ele, já havia separado ele, porque o significado dele já indicava que ele seria um adorador do Deus único e verdadeiro. Amém? Você entendeu isso? Ei, entendi. Então, Leleco, através desse estudo a gente aprende a importância da obediência que Deus, né, de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer, andar nos seus caminhos, não deixar se corromper pelas coisas do mundo. Às vezes um coleguinha chega pra você e fala assim, pega aquele negocinho ali, você vai pegar? Ei, Marcelo. Que é seu? Não, não pode pegar não. Não pode. Mas olha só, eu entendo assim, vê se você vai entender também. Fala aí. Olha só, o palácio, né, é bonito. Sim, muito lindo. Tem coisas bonitas, oferece muitas coisas. Verdade, Mas muita o coisa que legal. aconteceu? As pessoas se corromperam, certo? Verdade. Então, eu vejo assim, vê se estou errado. No mundo também, né? O mundo oferece um montão de coisa que parece aos nossos olhos bom, mas no fundo, vai desviar dos caminhos do Senhor, caminho de Deus. Então não é bom, né? Exatamente, a gente precisa ficar ligado, porque assim como no palácio existia várias coisas ali que poderia seduzir, atrair o Obadias, no mundo de hoje também existe muitas coisas que tentam nos tirar do caminho de Deus. Então, e também isso fazer Deus ficar triste com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa vir sempre para a IBD para estar aprendendo essas coisas, para quando as coisas ruins chegarem, essas ofertas do mal chegarem a gente fala, não, eu sirvo ao único Deus, eu sou incorruptível, essas coisas não fazem parte da minha vida. Eu sou um escolhido do Senhor. Por isso então, né, é importante que foi falado aqui, temor a Deus. Temor a Deus, não por medo, mas sim porque é bom ser obediente. Quando a gente é obediente, a gente se dá bem, a gente fica legal. Falar com Deus, vem dizer pra Deus. Exatamente. Eu sou dele, ele é meu. É isso aí, Léo. Gostou da música, né, Léo? Gostei. Eu também gosto muito. Sabia que a garotada da Rede Kids gosta muito dessa música também? É mesmo? É, eles curtem muito essa música, vem falar com Deus. Vocês gostam, criançada, dessa música? Eu gostei também. Léo, legal. Mas agora a gente podia aproveitar... Não, tá... Isso. Vou ficar quieto! Vou ficar quieto. Então, Leleco, o que a gente precisa agora... Eu vou ficar quieto. Você sabia que tem pessoas que não... Crianças ainda... Eu vou ficar quieto! Leleco... Tô me empolgando. Ó, obediência, ó, reverência, ó. A gente tá na casa de papai do céu, tem que ter reverência. Isso aí, é muito bom. Então, Leleco, a gente entende que beleza, pelo jeito, você já conhecia muitas histórias da Bíblia, mas tem crianças que não conseguem, não conhecem essa história. Sabe? Elas não sabem, às vezes, o que é errado. Mas o que hoje, é certo. muitas crianças estão aprendendo dessa história. Sim, ok? exatamente. Através desse canal, através dessa Legal. mensagem, muitas pessoas estão entendendo o quão é importante a gente aprender. Muitas crianças estão sendo alcançadas. E a partir de agora, mesmo que as coisas do mundo venham tentar atrair elas, sabe o que elas vão fazer? Quando chegar coisas erradas, ela vai falar assim, não, eu ouvi o tio Marcelo falando na aula de Obadias que as coisas erradas não fazem parte dos planos de Deus. Verdade. E eu quero seguir os planos de Deus. Vamos orar? Vamos? Como a gente ora? A gente fecha os Marcelo, olhinhos. Pois Marcelo. não, fala. Oração. Oração é o quê? O que é oração? É falar com Deus. Falar com Deus. De novo a música aí. Você gostou mesmo, né? Oração é falar com Deus. Pô, elas gostam muito. Legal. Elas gostam muito de cantar. Legal. Então vamos estar orando agora? Fala com Por Deus? todas as crianças? Exatamente. Fala com Deus? Amém. Fala com Deus? Ó, pra gente orar, a gente tem que ficar em Reverência. água na fervura. Ó. Vou baixar a cabeça. Isso aí, vamos lá. Isso, muito bem, Leleco. É o exemplo, né, Leleco? Isso é um exemplo, isso aí. Vamos lá, falar com Deus. Senhor Deus e Pai,
Muito obrigado por esse momento, por essa aula, onde nós pudemos aprender tanta coisa a seu respeito, do que tudo que o Senhor já fez. Amém. E que ainda há de fazer nesse mundo. Amém. Nos ensine, nos guarde, nos proteja, nos dê sabedoria para nos desviar de todo mal. Amém. Seja com cada criança que esteja no seu lar, na sua casa agora assistindo. Amém. Que ela venha ser alcançada através dessa mensagem. Sim. Que ela venha encher o seu coração de alegria, amém, entendendo que o amor, o temor, o amor de Deus é maravilhoso. E sem sem esse amor de Deus, nada podemos fazer. E somos muito, muito tristes sem esse amor. Mas com o amor de Deus, nós temos muita alegria. Alegria que nem a do Leleco. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Não esquece de deixar o like lá na aula, de fazer atividade. Tem atividade, Leleco? Dá like. Temos atividade. As crianças vão, com base nessa aula, produzir um desenho, um vídeo, um áudio, uma música. Use a criatividade de vocês e fala com o papai e a mamãe para postar lá no grupo do Rede dos Pais. E qualquer dúvida também, pode deixar aí pra gente que o tio Marcelo responde a vocês, tá bom? Fique com Deus. A paz do Senhor. Amém. Amém. Tchau, galera. Olha Com Deus. Cadê, galera? Amém. Até a próxima, galera.